Galera, seguinte, tarde da noite, né? Mas eu resolvi trocar uma ideia com vocês porque... Bom, primeiro explicar, né? Eu tô chegando aqui esse horário hoje por uma série de compromissos que eu tive aí no Futeboteco, compromissos comerciais, enfim, foi um bom dia, mas um dia estressante, corrido, um dia daqueles que a gente apenas quer que termine logo, porque eu tô muito cansado. Mas eu recebi uma informação hoje de dentro do clube, de uma fonte que é a minha fonte que eu mais confio dentro do clube, que eu não podia deixar de fazer esse vídeo hoje para vocês. E eu sei também que muita gente ou tá saindo, é sexta-feira, né? Ou já tá descansando e pode ser que essas pessoas vejam o vídeo amanhã também, o vídeo fica aí. Por isso que eu falo para você ativar sempre o sininho para você saber quando tem vídeo. E salvar depois, né, para você colocar assistir mais tarde, para que se você não conseguir assistir naquele momento, deixar para assistir depois e não perder nada dos meus conteúdos que eu posto por aqui. Já pedi, claro, sua inscrição, seu like, seu hype, é importante para ajudar meu trabalho, mas a gente precisa falar sobre uma coisa que, olha, quando eu ouvi dessa minha fonte, de novo, uma fonte que eu confio muito e se não fosse assim eu não traria aqui essa informação. Eu não conseguiria dormir sem falar sobre isso com vocês hoje. Vocês sabem, quem me acompanha aqui mais diariamente, sabe das minhas críticas com relação aos poderes do Marcelinho Teixeira no clube. Quando perguntado em algumas coletivas sobre isso, o Marcelo Teixeira falou que contava com um filho para o ajudar e que o filho dele tinha muita capacidade, é um cara estudado e que ele não via nenhum problema, é conselheiro do clube, ele não via nenhum problema de ser ajudado por conselheiros como o seu próprio filho. E aí mais tarde a gente foi vendo algumas movimentações no clube que foi dando o tom, alguns pequenos fragmentos foram dando o tom de que o Marcelinho era mais do que apenas um ajudante do Marcelo. Ele era um cara que negociava pelo clube, né? Quando a gente ouve, por exemplo, o próprio Alexandre Matos, quando ele dá uma entrevista na sua apresentação e ele diz que quem foi para BH negociar com ele não foi o Marcelo Teixeira pai, foi o Marcelo Teixeira filho, a gente já dá o tom, já percebe o quanto o Marcelinho Teixeira tem poderes dentro do clube. E isso foi ficando claro, não é nem um furo de reportagem, não é nada. Acho que tá claro para quem acompanha o Santos a fundo, como a maioria de nós que estamos aqui, que ficamos aqui, ou que produzimos conteúdo, ou que consumimos conteúdo segmentado do Santos, nós já sabemos disso, que é um cara hoje que detém poderes dentro do Santos. Isso eu já sabia, imagino que você também. Só que não para por aí, tá? Conversando com essa fonte, ela me disse claramente o seguinte hoje. Ela falou, olha, eu tenho notado nos seus vídeos que você tem citado de vez em quando, o absurdo que são os poderes do Marcelinho no Santos. Marcelinho não tem cargo dentro do estatuto, não há nenhum cargo para ele colocar, para que o acople dentro do organograma oficial do clube. Mas esse é o menor dos problemas. Eu posso te garantir que o Marcelo Teixeira pai não passa de um testa de ferro. Ele não pode fazer nada, ele não move um músculo sem a autorização do filho. O verdadeiro presidente do Santos, a pessoa que manda e desmanda dentro do clube, é Marcelinho Teixeira. O que disse, me garantiu a minha fonte. Ele falou, olha, eu tenho percebido os seus vídeos, você falando sobre isso, conjecturando essa possibilidade, saiba que você está corretíssimo. Marcelo Teixeira pai não faz nada sem a autorização do filho. E, gente, isso aqui é muito grave. Isso aqui é muito grave porque não trata-se só de nepotismo, né? Trata-se aqui de o princípio básico ferido do clube, que é alguém ter sido votado democraticamente pelos sócios e esse alguém obedecer a uma pessoa que, por sua vez, não é alguém que ela escolheu e disse, não, olha, eu sou presidente do clube, então eu vou ouvir essa pessoa porque ela é mais competente. Não, mas porque é filho, é da família.
Isso é aterrorizante, isso é assustador, isso é um caso, é um escândalo para mim, deixando bem claro aqui o que eu acho disso, um escândalo completo, mas ao mesmo tempo, para minha tristeza, não foi algo que eu olhei e fiz assim, ah, sério? Meu Deus! Era algo que a gente já imaginava. Então, gente, quando a gente vê, por exemplo, movimentações do Santos no mercado, inclusive com relação à venda de Jair, a venda do Luca Meireles por um valor ridículo, ridículo. Falou-se em 12 milhões inicialmente, não foram 12, foram 10. Falou-se em manter 15%, não manteve 15%, manteve 15% da mais-valia, da diferença de uma negociação para outra. Uma negociação podre, uma negociação fétida, uma negociação que vai contra os interesses do clube e dos sócios. Tudo isso, o Marcelo Teixeira, quando ele responde mensagens para sócios, com o disparate, com o cinismo, com a cara de pau de dizer que não está negociando um jogador da base, sim um jogador do profissional, jogador esse que não tem nem 90 minutos completos no Campeonato Brasileiro, que tem 18 anos e que subiu esse ano. Quando ele responde isso e ele acha que está com a razão, é porque, não porque ele está só querendo vender uma mentira e acreditando na mentira, mas porque ele mesmo não tem o que fazer. Porque essa não é a gestão dele. Essa é a gestão do filho dele. Quando ele promete fazer aquilo de não vender os jovens antes deles se tornarem ídolos, era a ideia dele de como gerir o clube. O problema é que nada mais que está na cabeça dele é feito. Ele delegou hoje o Santos ao seu filho. E é o filho dele quem realmente manda e desmanda no clube. O Marcelo Teixeira serve como alguém que vai dar explicações para a torcida, que vai fazer reunião com torcida organizada, que vai não só reunião e sabatina, como foi feito na quadra da torcida jovem um dia antes do 6-0, mas reuniões de portas fechadas. É um cara que vai usar o seu prestígio, vai aparecer nas reuniões, muitas vezes dos calls, para dizer, olha, eu sou aqui o presidente, mas quem comanda, quem domina, quem toca o Santos no dia a dia, e mais, porque o Marcelinho Teixeira poderia ser o cara do operacional, do trabalho difícil, a negociação, as viagens, as idas e vindas, mas o sim e o não poderia vir do pai. O Marcelinho poderia trabalhar, mas o Marcelão dizer, não, eu não vou fazer isso que você está falando. Mas não. Segundo o que minha fonte falou, qualquer coisa que o Marcelo Teixeira, votado democraticamente pelos sócios do Santos, faça, ele precisa pedir autorização para o filho. De novo, isso é um escândalo. Não foi o sócio que, graças a Deus eu não votei nessa dupla, mas as pessoas que votaram não votaram no Marcelinho, votaram no Marcelão. Essas pessoas foram enganadas. Essas pessoas foram ludibriadas. Não só por promessas de campanha que não estão sendo cumpridas, mas porque votaram numa pessoa que hoje não manda em nada no clube. Delegou o clube ao seu filho e hoje obedece o seu filho. Aliás, o Marcelo Teixeira deve me odiar, porque eu falo muito do seu filho aqui, e não há nada que o machuque mais do que ver alguém criticando o seu bibelô. Então é por isso também que ele se identifica muito com o Neymar pai, com o Neymar, essa coisa de família que trata o filho de maneira mimada, né? Essa coisa bem, né? Eles são muito parecidos nesse aspecto. Então, hoje o Santos vive numa gestão do Marcelinho Teixeira, não do Marcelo pai. O Santos está perto de contratar o Vitor Hugo, meio-campo do Flamengo. E por que eu acho que isso casa no vídeo? Porque isso mostra muito bem qual é a gestão do Marcelinho. Vitor Hugo é um ativo da base do Flamengo, ele tem só 21 anos. Ele tem, portanto, a idade do Gabriel Bontempo. E ele joga na posição do Gabriel Bontempo. O Santos tem um outro jogador de 20 para 21 anos que também joga na mesma posição do Vitor Hugo.
Foi testado pouquíssimas vezes. Quando teve um pouco mais de minutos foi no amistoso contra o Red Bull Leipzig, que o Santos perdeu de maneira vergonhosa aquele dia, com o Neymar inclusive em campo. E quem fez o gol no segundo tempo, quando o time do Santos melhora, quando se coloca os meninos, foi um garoto chamado Ian, que é uma joia da base, um volante que chamou muita atenção em 2 Copas São Paulo, pelo fato principalmente de ele ser um grande fator surpresa, um volante artilheiro, que chega muito bem na área, um tipo de ativo que a Europa adora, esse tipo de volante box to box. Ian tem menos minutos nessa temporada, quase a mesma idade do Vitor Hugo, que também não joga no Flamengo, tem menos minutos que o Patrick, aquele elefante que foi para o Atlético Paranaense. O Patrick, com os minutos que ele acumulou no Campeonato Paulista, ele tem mais minutos em jogos oficiais do que o Ian nessa temporada. É o Marcelinho que escala? Não é o Marcelinho que escala. É o Marcelo Teixeira? Também não é. São os técnicos que eles contratam. Mas numa gestão é importante que você dê ao técnico, quando você o contrata, quando você executa uma conversa, uma entrevista que vai fazer com que esse técnico venha ou não para o seu clube, procedimentos esses que esses caras não passam. Você acha que o Caixinha fez alguma entrevista? O Santos estava desesperado por treinador. Você acha que o Kleber Xavier fez alguma entrevista? Meu Deus do céu, óbvio que não, né? Mas parte do trabalho do dirigente é mostrar para o clube quem são os jogadores que esse clube aposta e dizer, olha, eu gostaria que esses jogadores tivessem minutos e aí você vai ser o responsável por dar esses minutos quando você achar que dá. Mas é importante que esse A, B, C, D, E, F, esses meninos, que são os meninos que o clube identifica que tem mais talento, tenham minutos na temporada. Quando o Santos contrata um menino da idade do Ian, praticamente, da idade do Bom Tempo, e que joga na posição dos dois, e que é um ativo não do clube, mas do Flamengo, isso mostra que tá tudo errado. E eu não tô dizendo que o Vitor Hugo é mau jogador. Pode ser que ele seja melhor que o Bom Tempo e melhor que o Ian. Eu não sou o cara mais, conhecedor do futebol do Vitor Hugo para responder essa pergunta. Acho que também que o Vitor Hugo tem até mais razão de não ter espaço no time do Flamengo pelos jogadores que estão no time do Flamengo hoje, do que o Ian e o próprio Bom Tempo, que vem sendo titular, mas andou perdendo espaço ao longo da temporada, porque a concorrência para o Vitor Hugo no Flamengo é maior. Mas o que vai acontecer? Ao contratar o Vitor Hugo, que era um pedido do Sampaoli, o Vojvoda pode ter dado ok, acredito que tenha dado, dificilmente eu acho que o Santos cometeria o sacrilégio de contratar um jogador que o seu técnico não deu ok, né? Mas ao contratar o Vitor Hugo, o Santos vai valorizar um ativo do Flamengo, que é o clube mais rico do país, por mais que ele venha com passe estipulado, né, com opção de compra ou obrigação, sei lá, e que ele eventualmente possa vir a ser um ativo do Santos no futuro, que eu acho difícil o Flamengo se livrar de um moleque assim por um preço muito barato que tem só 21 anos. O Flamengo não está precisando de dinheiro e o Flamengo é muito esperto, esse BAP é muito esperto para negociar. Mas ao ter um ativo, ao valorizar, ao contratar um cara com a mesma idade de outros 2 jogadores, que o técnico tem a obrigação de inserir no seu trabalho e de fazê-los melhores do que são, porque são um ativo do Santos, ativo esse que o Santos não pagou R$1 neles e que tem salários inferiores com certeza ao que o Vitor Hugo vai vir ganhando pelo clube que ele vem, o Santos vai valorizar o ativo do outro. O Santos tem um lateral direito da Seleção Brasileira Sub-20 que, muito contestado por um processo completamente torto, subiu na hora errada, teve sequência na hora errada, não melhorou defensivamente como podia, mas hoje o Santos contrata 2 laterais direitos que não conseguem, pelo menos até aqui, se firmar. E o menino de 20 anos que é titular da Seleção Brasileira Sub-20 sequer joga. O Santos dá aula, essa gestão dá aula de como desvalorizar os seus ativos, que é tudo que o Santos tem. É tudo que o Santos tem. Você quer um exemplo? Na Série B, se não fosse a venda de ativos, o Marcelo Teixeira teria batido um déficit de 300 milhões de reais, que seria o maior déficit da história. E não só porque jogou a Série B e teve problemas de receitas, mas porque ele praticou na Série B a maior folha salarial da história da competição.
Ele montou um time caríssimo, o time mais caro da história de todas as séries B para disputar o campeonato. E terminou o ano com uma receita na Série B que foi superior à que o Cruzeiro teve no mesmo ano de 24 na Série A, porque vendeu 200 milhões em ativos. É a venda dos ativos do Santos que faz o Santos ter minimamente alguma condição de brigar. Condição essa que vem se perdendo nos últimos anos de brigar no mais alto escalão. E o que o Santos vem fazendo? Vem vendendo seus jogadores a preço de banana e valorizando o ativo alheio. Que o Vitor Hugo venha, que o Vitor Hugo jogue, que o Vitor Hugo arrebente, que ele dê certo, que o Santos compre, que o Santos ganhe alguma coisa. Mas vocês lembram do último jogador que o Santos trouxe do Flamengo? Jean Lucas. O que aconteceu? Jogou muito no Santos, foi vendido para a França, o Santos não viu R$1, o Santos serviu de vitrine para o Flamengo e acabou. Ah, mas a negociação é diferente, o Santos está estipulando uma taxa de vitrine que pode ter algum ganho aqui se o jogador for vendido para a Europa. Vamos conhecer o contrato? Por enquanto eu não conheço esse contrato. Eu não sei quais são as condições, mas eu sei que como ele vem por empréstimo até dezembro de 26, que ele continua sendo um ativo do Flamengo se o Santos não comprar. E se ele for muito bem, se tudo der certo e o Santos reunir condições financeiras de comprá-lo, o Santos vai ter que gastar para isso, coisa que o Santos não precisa fazer com o Ian e com Bom Tempo. Então é um clube que está cagando para os seus ativos, está pensando nos ativos dos outros. É um clube pessimamente gerido. Pessimamente gerido. Gente, presidente, né? O cara quando tem o administrativo, o executivo na mão, se ele não for muito idiota, não é tão difícil. Porque, vamos lá, ele precisa contratar um bom executivo, montar um bom departamento de futebol, com um bom executivo, de mercado, um gerente, e aí discutir com essas pessoas, o técnico, ele precisa ter, hoje é imprescindível que um scout de alto gabarito esteja dentro dos clubes, e não um scout de 3 pessoas, um scout robusto, porque você precisa cada vez mais, com o pouco limite de estrangeiros que está tendo agora no Brasil, olhar para outros mercados, olhar para a África, olhar para a Ásia, olhar para toda a América do Sul, olhar para a Série B, olhar para o futebol nordestino, olhar para todos os centros que podem te entregar jogadores interessantes. Que às vezes você consegue com isso, quanto mais opções forem mapeadas, quanto mais inteligente for esse processo, menos você tende a gastar para montar um elenco forte. E scout, mesmo que você tenha uma equipe robusta de 10 pessoas, não é caro de manter. São profissionais que ganham. Eu tenho certeza que tem jogador no Santos aí, por exemplo, o Tassiano ganha R$800 mil. Com R$800 mil você contrata 30 pessoas para fazer um puta de um scout. Mas não é, de novo, né? Com R$800 mil, quando você, de novo, uma conta besta, mas com R$800 mil por mês, quando você vai ver o valor o ano, considerando inclusive o 13º, é 10 milhões de reais, que é justamente o que o Neymar Pai investiu para melhorar o CT Repelé. Então também daria para investir na infraestrutura do clube. Mas o Santos não está aí para infraestrutura, fica dependendo do Neymar Pai. O Santos não está aí para montar um departamento de inteligência melhor, tanto que o seu departamento de scout tem 3 pessoas e 2 delas são filhos de conselheiro. Filhos de conselheiro. O Santos está pensando apenas em fazer o que todo mundo faz. Compra jogador aí, vai contratando um técnico atrás do outro. Então, voltando ao raciocínio. Departamento de futebol, um bom técnico, você vai discutir quem vai ser o comandante, você vai olhar o estilo de jogo do cara, você vai fazer uma entrevista com o cara, você vai entender por que ele quer trabalhar no seu clube, a maneira como ele vai treinar, os procedimentos do treinamento, o que ele vai tentar tirar desses jogadores, como ele trabalha com os jovens da base, o que ele pensa sobre os jogadores. Gente, não dá para você fazer uma entrevista de emprego. Eu fui convidado aqui para fazer uma entrevista de emprego na Nestlé. Aí a pessoa pergunta pra você assim, qual que é o chocolate Nestlé que você mais gosta? Aí você fala assim, diamante negro. Cara, mas o diamante negro é da Lacta. Você não passa na entrevista. Os treinadores, quando vão fazer entrevista com os clubes, eles têm a obrigação de conhecer os jogadores.
tem obrigação de conhecer os jogadores. Então, é preciso que esses treinadores tenham algum conhecimento sobre o Ian, sobre o Bom Tempo, sobre o Souza, não só dependa do dia a dia para conhecer esses caras. Só que as coisas do Santos são feitas tão de uma hora para outra, e precisa de um técnico de momento, agora contrata, vai esse, não vai esse, vai com tu mesmo, é Sampaoli, não, é Vojvoda, vem, não tem convicção de nada, que esses processos não são respeitados. Então, se escolhe mal o treinador, a gente espera que dessa vez, depois de 3 erros dessa gestão e nenhum acerto, que finalmente o acerto venha, né, no nome do Vojvoda. Mas você precisa, basicamente, montar um bom departamento de futebol, ter um bom técnico, montar um bom departamento de inteligência, bons profissionais da área médica, que vão te dar a segurança de recuperar os jogadores em bom tempo, que vão dar segurança para os jogadores que eventualmente se machucarem, não precisar procurar nada fora. Você precisa ter um bom departamento de psicologia, precisou chegar um treinador vindo com um psicólogo, porque isso nunca teve no Santos Futebol Clube. E você precisa, mais do que tudo, blindar esse departamento de futebol de conselheiros, de aspones, de torcedores organizados. Você precisa dar uma blindagem para que só entre ali, que é uma das coisas mais básicas que o Sampaoli pediu na negociação, né? Tirar certas pessoas do dia a dia do CT. Inclusive ex-jogadores que têm que ser respeitados. Foram eles que fizeram o Santos ser quem o Santos é. Veja bem, esses jogadores têm que ser recebidos de tapete vermelho na Vila Belmiro nos jogos, tem que ter camarotes, tem que ter a sua história reverenciada, mas no dia a dia de trabalho do clube, não. Ali é quem trabalha no Santos, não ex-jogador. Atrapalha, e hoje o Santos não tem só ex-jogadores entrando e saindo como querem, fazendo o que quiserem lá, é uma bagunça, como o Santos também tem, por exemplo, jogadores de Kings League jogando. Soube, por exemplo, que um filho de um conselheiro estava treinando com o time profissional essa semana. Não sei se agora era um cara do comitê de gestão, um conselheiro. Saiu isso aí. Essa semana, pessoas que eu confio me mostraram até a foto do rapaz. Então hoje o Santos é uma várzea. Tá vendo como não é difícil? Você organiza aqui o clube e aí você vai, beleza, você organizou o departamento de futebol que vai ter autonomia, mas claro, na hora que vier a posição de contratar um jogador, se tiver passado por todos os âmbitos do departamento de futebol, você tem que ter um departamento financeiro que vai avalizar. Passou pelo departamento médico, passou pelo departamento de futebol, vai passar pelo departamento financeiro. E ainda assim, tem que passar pelo crivo de quem assina se aquilo tem a ver com o que ele quer do seu clube. Porque quando você contrata um jogador que é um ativo do adversário, e que você vai valorizar o ativo do adversário, mas você deixa de valorizar o seu, precisa ter pelo menos uma resposta muito convincente para isso. E a resposta é no campo. Olha, testamos o Ian, demos uma sequência aqui de 7 jogos para ele. Nesses 7 jogos, 3 ele foi titular e nos outros 4 ele teve pelo menos 30 minutos. Não foi legal. Ele não tem condição hoje de fazer parte do elenco, portanto, o nosso plano com relação ao Ian é emprestá-lo. A gente vai emprestar para um time ou da Série B, para ele pegar mais cancha. Vamos ver como ele vai voltar daqui a um ano e a gente revê o planejamento. Mesma coisa o Luca Meirelles, quando você vende, um cara que não teve minutos. Quando o jogador não tem minutos, não mostra, não é capaz de mostrar o que ele pode fazer, porque por mais que mas Rodolfo está treinando mal, os treinadores vêm, treino é treino, jogo é jogo, todo mundo sabe disso. O Robinho, rei das pedaladas, era reserva do time juniores, pô. Era reserva. Quem era o titular dele? Ninguém sabe. Deu certo? Não deu. Jogava mais que ele? Nunca. Chegou no profissional e arrebentou. Futebol tem essas lógicas. Quando você tem um ativo na mão, um jogador que é interessante, é sua obrigação usá-lo. E o Santos era o clube que melhor fazia isso no Brasil. Você vê esse Guinegão jogando no Corinthians, que tem a metade dos gols que o Luca Meirelles tem no mesmo campeonato sub-20, e o moleque já tem 3 gols no profissional, meteu o gol fora de casa contra o Atlético Paranaense, já está sendo chamado de Guinegol.
E está tendo sequência. Por que que o Dorival foi capaz de dar sequência para o menino e nenhum técnico no Santos foi capaz de dar sequência para o Lucas Meirelles? Estão acabando com o que há de mais precioso na filosofia do Santos de ser e existir, que é a sua base. O próprio Marcelo, se é o filho dele quem manda e não é ele deveria contar a história para o filho de quando o filho era uma criança e dizer como ele foi campeão em 2002. Não foi com Dodô e Edmundo, foi com Diego e Robinho. Foi com a base. E não com a base dos outros, com a nossa base. A não ser, por exemplo, casos de Elano, Renatinho, que eram na base do Guarani, mas foram comprados como ativos do Santos. Não estava valorizando um jogador de outro time. E que foram vendas muito importantes depois. O Renato para o Sevilha e o Elano para o Shakhtar. Mesmo Shakhtar que levou o Lucas Meirelles. Então, gente, a gente está vendo hoje uma esquizofrenia no clube que tem nome e sobrenome. Marcelinho Teixeira, filho. O filho do Marcelo Teixeira. E o Marcelo Teixeira, de novo, tem que pedir autorização, mesmo sendo o cara que assina o cheque, para o filho em tudo que ele faz. Aonde a gente vai parar? Aonde a gente vai parar? Um clube que gasta muito mais do que arrecada, que eu tô morrendo de medo com relação ao balancete do primeiro semestre, o quanto o Santos vai ficar devendo, mesmo sabendo que as principais receitas do Santos elas vêm no segundo semestre por conta da cota de TV do Campeonato Brasileiro. Mas, gente, pensa que se o Santos bater 200 milhões de déficit nesse ano jogando Série A, seria o dobro do déficit do que jogando Série B. E eu não acho impossível, com os números que envolvem o contrato do Neymar, com a folha atual que o Santos tem e com o valor que o Santos está utilizando para contratar jogadores, eu não acho isso impossível de acontecer. Se isso acontecer, a gente está falando de 300 milhões de déficit em 2 anos de gestão do Marcelo Teixeira. E isso representa metade da dívida do Santos. O Santos, ele pega o Santos com 600 milhões de dívida. Em 2 anos ele teria feito 300. Metade do que o Santos já tinha, quase batendo na casa de 1 bi. Eu espero estar errado, mas, de novo, a culpa disso é dele próprio, que delegou o clube ao seu filho, que nunca foi dirigente de nada e hoje manda e desmanda dentro do clube, faz o diabo e que não tem, e que o pai, quando tem que tomar alguma decisão, tem que pedir amém para ele. O Santos acabou. A gente é tudo otário. Eu vou estar na frente da televisão, não vou estar na Vila nesse final de semana assistindo Santos e Fluminense, torcendo para que o Vojvoda estreie bem. Vou torcer para que o trabalho tome algum rumo, para que o Santos se recupere, para que o Neymar volte, pelo amor de Deus, a jogar um caralho de um futebol, que não tá jogando nada. Vou torcer pra cacete que ele arrebente. Vou torcer para ver variação tática, para ver um esquema diferente, para ver o que o Vojvoda vai fazer para encaixar Neymar e Roleiser juntos. Quem que ele vai escalar na frente, como é que ele vai montar a defesa com as poucas opções que ele tem, o que ele vai aprontar do ponto de vista tático. Tô muito curioso para ver e vou torcer enlouquecidamente pelo Santos, porque é um resultado importante, mas o Santos Futebol Clube, enquanto instituição, hoje só fica a história, as camisas e os ativos. Acabou. O Santos está num processo de destruição capitaneada por Marcelo Teixeira, pai, e Marcelo Teixeira, filho. O Santos vive hoje um projeto de destruição que eu, sinceramente, não sei se é proposital para afundar o clube em tantas dívidas a ponto de vender por qualquer um que estiver disposto a arcar com essas dívidas e eles terem cargos importantes dentro dessa nova empresa. Eu não tenho dúvida, eu não tenho certeza mais de nada. O que eu posso te falar é o seguinte, preste muito bem atenção. E eu proponho que se mude isso no estatuto, que algum conselheiro que concorde com as coisas que eu estou falando e esteja me ouvindo, pense sobre isso. Eu acho inadmissível. Eu sei que o processo eleitoral do Santos
ele é complicado, ele é complexo, mas é inadmissível que o processo eleitoral do Santos não tenha segundo turno. Porque não adianta você odiar o Marcelo e não adianta, por exemplo, se aparecer aí mais 4 candidatos a fim de tirar o Marcelo, que esses votos sejam espalhados entre os 4. Porque o Marcelo tem uma base fortíssima. A famosa Belmirolândia, vocês conhecem muito bem, e muita gente que não confia em outros nomes, até por culpa desses próprios nomes, que são hoje, olha, bem fraquinhos. Mas o Santos não tem mais condição de ser gerido num próximo triênio pela família Teixeira. Esses caras precisam perder as eleições. E, de novo, se o associado do Santos não se voltar e não se for estratégico para votar em um nome e não para ficar espalhando seus votos nos adversários, não adianta nada os adversários todos terem 80% dos votos e o Marcelo terem 79% dos votos, se forem 4, e o Marcelo ter 21% sozinho. Ele é eleito com 21% dos votos, mesmo com 79% contra ele, porque não tem segundo turno. Então não pode espalhar voto. Pensem muito bem. Eu não sei quem vai para as eleições, eu não sei quem são os nomes, não faço ideia de quem vai aparecer. Não faço ideia. Mas é preciso que, para tirar o Marcelo, porque SAF esquece, não vai acontecer na gestão do Marcelo. Ele fala de SAF, que é a favor, está preparando o clube, uma ova, ele não vai perder essa mamata de realizar o sonho do filho de gerir o Santos Futebol Clube. Não vai. E digo mais, se o Santos, nesse 1 ano e meio ainda de gestão, se reerguer, ele vai dar todos os louros para o Marcelinho e vai lançar o Marcelinho como candidato. Eu não tenho a menor dúvida disso. Essa família não pode mais comandar o Santos. E se o Conselho Fiscal é amiguinho, morre de medo dele, se o Conselho Deliberativo mama no cacete dele, essa é a verdade, eu não tô mais... Foda-se. Já são 10h30 da noite, desculpa você estar com a sua esposa, com a sua mãe, com a sua filha, mas é isso que o Conselho faz. Não aguento mais essa gente. Se eles chupam o Marcelo Teixeira todos os dias, mandam um bola-gato para ele, isso é sinal de que nada vai mudar. Não vai ter impeachment, não vai ter reprovação de conta, não vai ter nada. Ele vai ficar ali e vai se perdurar até o fim do mandato, mesmo que ele desrespeite estatutariamente uma série de regras, inclusive essa, de dar o clube na mão do próprio filho, que não tem cargo nenhum oficial no clube. Se tudo isso está acontecendo, esse cara não pode voltar à presidência do Santos. Não pode. E não adianta votar contra. Tem que se unir para votar em um, escolher o menos pior. Sabe-se lá Deus quem vai ser esse menos pior. Espero que seja alguém novo. Espero que não seja as pessoas que a gente viu nas últimas eleições. Nada contra elas. Contra algumas eu até tenho. Mas vi um certo despreparo em outros ali. Espero que tenha alguém que a gente olhe e confie. A chance disso acontecer? Hoje eu não sei. Fala até de uma união dessa chapa em torno de um nome só, o que seria estrategicamente inteligente, mas faria com que fosse também uma chapa totalmente esquizofrênica, porque são pessoas que pensam diferente uma das outras. E aí, irmão, isso é a matemática para o insucesso, para a briga e para a loucura. É preciso aparecer alguém com projeto. E um projeto envolvendo o SAF. Um projeto sério, envolvendo o mandato e envolvendo transformar o clube em SAF. Quem tiver o projeto mais sério, o torcedor tem que se unir. Porque, infelizmente, o estatuto não prevê segundo turno. Que seria o correto. Pegar os 2 mais votados. Vou dar um exemplo. Se tivesse segundo turno, Modesto Roma Júnior nunca teria sido eleito. Eu me lembro que naquela época não tinha eleições via internet, era tudo presencial. Ele ganhou as eleições, apoiado pelo Marcelo Teixeira em Santos, sendo
o cara que teve menos votos em São Paulo, porque o número de votantes em São Paulo era menor, que votava na Federação Paulista de Futebol. Então, se tivesse segundo turno com a rejeição que ele tinha, com a rejeição que o Marcelo tinha por estar o apoiando, ele teria fatalmente perdido aquelas eleições. Mas não há. É um ponto que eu mudaria no estatuto. Nunca entendi porque o Santos é assim. Ah, mas são 2 dias. Foda-se. O que tem um dia a mais de eleição para o futuro do clube ser melhor? Então, prestemos bastante atenção nessas próximas eleições e que estejamos em frente ao último ano e meio dessa família à frente do clube. O Santos não aguenta mais um mandato dessa família. Eu não sei nem se aguenta mais 1 ano e meio. Mas 4 anos e meio, se eles forem reeleitos, eu posso garantir que o Santos Futebol Clube não aguenta. Se você não quer que o Santos vire uma Ponte Preta, uma Portuguesa, ou um clube falido, não permita que essa família volte ao poder. Te peço encarecidamente. A gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo.